Bom dia, pessoal. Hoje em matemática, nós vamos começar na página 128 e vamos começar vendo aqui construções com régua e esquadro. Veja como Laís construiu um triângulo retângulo usando régua e esquadro. Esse tracinho aqui fui eu que fiz, tá? Deixa eu tirar daqui para esconder um cadinho. Então, vou diminuir o tamanho aqui. O que que ela fez? Ó, primeiro, Laís posicionou a régua em pé e fez uma reta, tá? Fez um segmento de reta, ela fez um tracinho. Depois ela pegou o esquadro, encostou na régua, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha essa primeira figura. A régua e ela fez o tracinho azul. Vou botar aqui de roxinho para vocês verem, ó. Botar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui foi o traçadinho de Laís, o que tá de azulzinho. Depois, esse mesmo traçadinho, olha, vou botar de roxinho aqui pra vocês verem, tá aqui. Aí, o que que a Laís fez? Ela encostou o esquadro e puxou um tracinho, tá? Puxou mais um tracinho pra cá. Depois, o que que ela vai fazer? Ela vai posicionar esse esquadro aqui pra fazer esse tracinho aqui, ó, de roxinho que eu vou mostrar para vocês, para poder fechar o triângulo. Tá vendo? Ela vai tirar o esquadro daqui de baixo, vai posicionar para cá para poder fechar a figura, tá? Então, tá aqui, ó. Por fim, Laís traçou um segmento unindo as extremidades, que foi isso aqui, ó. Extremidades, gente, é a ponta, tá? Para fechar essa figura e se transformou num triângulo retângulo. Vou pedir para vocês aí, na próxima página, tá aqui, ó, pedindo, nem era para vocês verem o meu triângulo. Faça como Laís e construa alguns triângulos retângulos aqui nesse espaço. O que que vocês vão fazer? Vão pegar a reguinha, vão botar em pezinha, tá? Vão botar em pezinha a reguinha. Vão traçar, vão vir com o esquadro, encostar o esquadro na parte de baixo, puxar outra linha e mudar o esquadro para cima e fechar a figura. Aqui tá o exemplo da minha, tá? Agora veja como o Romildo construiu um paralelogramo usando a régua e o esquadro. Né? Primeiro ele fez duas retas paralelas, marcou duas bolinhas inclinadinhas, tá? Elas não estão retas. Vocês podem observar aqui, ó, que ela não tá embaixo da outra. Ela tá, ó, ela tá tortinha, tá? Ó, ela tá tortinha, ó. Então, ele desenhou duas retas paralelas. E depois ele fez dois pontinhos inclinados, um mais para dentro, outro mais para fora. Agora na próxima página, tá vendo? Esses dois pontinhos, olha como ele posicionou, fechou. Fechou o traçadinho de um lado, depois ele desceu. Olha aqui, amores, que eu quero mostrar a vocês aqui. Olha a posição da régua e do esquadro. Ele fez o traço, ele não tirou a régua e o esquadro do papel, ele apenas deslizou. Olha a figura aqui embaixo, ele deslizou, ele andou para dentro da figura e fez o traçado do outro lado. Então, depois que Romildo deslizou o esquadro, ele traçou outra reta, que ficou também paralela, e formou a figura, tá? Vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó. Ficou assim a figura. Só que não necessariamente você precisa fazer dessa forma. Você pode, você mesmo já fazer as duas retas, uma fora da posição da outra e fechar as duas pontinhas, tá? Assim, ó. Deixa eu mostrar aqui vocês. Deixa eu achar um espacinho aqui. Ah, vou usar esse espacinho aqui do canto, ó. Pode vir com a régua. Faz uma aqui. Aí você faz outra aqui embaixo, né? Igual as duas primeiras páginas. E depois você pode vir aqui, ó. Fechar aqui, ó. Fecha inclinadinho. Aproveitando essa pontinha aqui. E desliza com o esquadro para fechar com a outra aqui. Tá vendo?
Aí vai virar o paralelogramo. Olha lá, ó, fechou. Ficou a pontinha aqui, mas aí você apagaria, tá? Então, por fim, traçou mais duas retas paralelas, a última reta traçada, obtendo assim um paralelogramo. Agora, na próxima página, vocês vão desenhar alguns paralelogramos, tá? Mostrar aqui para vocês como eu fiz um, trabalhando com a régua e com o esquadro, fiz os dois primeiros traçados, depois marquei com a bolinha e fechei e apaguei as beiradinhas, tá? Façam como é bem grandinho, façam uns 3 paralelogramos de tamanhos diferentes. Faz um maior, um médio e um menor, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Agora, na próxima página, tá pedindo pra gente fazer trapézio, tá? O trapézio, olha como que ele vai ficar. Aqui tem o exemplo. Mas como que a gente vai montar ele? Vai ser tipo o que a gente fez o paralelogramo, tá? A gente vai fazer duas retas. Nessas duas retas, nós vamos marcar dois pontinhos em cima e 2 pontinhos embaixo. A diferença é que em cima a distância vai ser menor do que os de baixo. Dá uma olhada aqui, ó. Os de baixo, eles estão mais distantes um do outro e os de cima, eles estão mais próximos. Por que isso? Porque o trapézio, ele é formado pela base maior e por uma base menor que tá aqui em cima. A base menor em cima e a base maior embaixo. Depois que você marca esses pontinhos, você vai vir com a régua e com o esquadro para poder fechar a figura, igual eu tô fazendo aqui. Fechar a figura, tá? E vai aparecer um trapézio. Então, você faz assim e depois faz outrozinho sem aquelas beiradinhas, tá? Agora aqui na página 133, observe os dois esquadros abaixo. Aqui tem um modelo de um esquadro, né? Representando um triângulo isósceles e o outro escaleno. Aí tá perguntando, os dois esquadros lembram qual polígono? Um triângulo, né? Eu já tinha dado a resposta e não tinha percebido. Porque o primeiro esquadro se chama isósceles? Porque o isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, né? E a letra C, por que se chama escaleno? Porque ele tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, tá aqui, ó. A minha Gente, na página 134, tá assim, ó. Observe o cavalo que a Aline construiu com as 7 peças do Tangram. Para quem já estudou lá na escola, quem já estuda lá na escola, desde o ano passado ou dos outros, a gente sempre trabalha com Tangram, tá? O Tangram, ele tem 7 peças e dessas 7 peças, elas têm modelos e tamanhos e cores diferentes e a gente pode montar um monte de coisinhas. Por exemplo, aqui tá montado um cavalinho, tá? Agora, tá perguntando aqui, as peças do Tangram lembram quais polígonos? Quais são as figuras planas que a gente olha aqui e que a gente vê que tem? Quais são as figuras? Triângulo. Oi. Quadrado, quadros. Não. Triângulos, ó, vamos por eliminação, tá aqui, ó. Triângulo, 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 triângulo. Aí foram lá e falaram quadrado. Ok. E esse verde aqui é o quê? Não é losango, não. Losango. Não. Outro. Tenta. A gente fez o a gente fez o desenho dele lá na página 131. A gente fez o desenho dele lá na página 131. Quem é ele? Isso aí, ele é o paralelogramo. Aí, pra gente resumir, presta atenção. Esse aqui, ó. Esse aqui, que é o quadrado, e esse aqui, que ele é o paralelogramo, eles são figuras de 4 lados. E como que a gente dá o nome de figuras de 4 lados?
quadrado E não, falaram aí. quadrilátero. Isso, quadriláteros. Então, aqui embaixo, a gente pode botar assim, ó, triângulos, quadrado e paralelogramo, ou então a gente pode botar como tá ali, triângulos e quadriláteros, porque os quadriláteros está se referindo ao paralelogramo e ao quadrado, tá bom? Triângulos tem que estar no plural, porque a gente tem mais de um, tá? A gente tem mais de um triângulo, são 5 triângulos. Então, tem que estar no plural. Aqui na letra B, tá pedindo pra gente classificar os triângulos, tá? Aqui, os triângulos representados são os triângulos isósceles e triângulos retângulos, ok? E na letra C, tá perguntando assim: os quadriláteros representados pelas peças do tangram são paralelogramos ou trapézios? No caso, esse aqui, verdinho, né? Porque o outro lá de cima é quadrado. Eles são o quê? Paralelogramos, pois possuem 2 pares de lados paralelos. Só para a gente rever, 2 lados paralelos. Olha aqui, ó. Vou montar a figura, ó. Eu tenho em cima e tenho embaixo, que eles são paralelos porque eles não se cruzam. Depois eu tenho na direita e tenho na esquerda, que eles também não se cruzam. Então, também eles são paralelos. Por isso que são formados por dois pares de lados paralelos. Até mesmo por isso que o nome do bichinho é paralelogramo. Ok? Agora, na letra D de dado, tá perguntando assim, ó. Qual é a cor da figura que é um losango e um quadrado ao mesmo tempo? Que a gente sabe que o losango é um quadrado, né, viradinho. Ele é igualzinho o quadrado, ele só que ao invés dele estar assentadinho, ele vai estar de biquinho. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui nessa figura. Qual é a cor da figura que representa um losango e quadrado? Verde claro. Verde claro. Dá uma olhada aqui. Vou repetir, tá vendo? Como que é importante vocês ouvirem o que eu falo? Porque enquanto eu falava, alguém respondia junto e respondia errado. Presta atenção na minha pergunta. Tem uma figura que não é nenhum dos triângulos, tem uma figura que ela pode ser, na hora da gente colocar para montar os bichinhos, ele tanto serve como um quadrado, quanto ele serve para ser um losango. Por quê? Porque o quadrado, ele é um losango, só que em posição diferente, né? O quadrado, a base dele vai ser retinha. E o losango, ele vai estar em forma de biquinho. É a mesma figura que o quadrado. Então, eu pergunto, qual é a cor dessa peça? Laranja. Isso aí, laranja. Agora, gráfico de linhas. Júlia trabalha no museu da sua cidade. Ela construiu uma tabela para indicar a quantidade de visitantes durante uma semana no período de férias escolares. Observe, isso aqui, esse gráfico de linhas, ele ficou igual uma tabela, né, gente? A tabela, que é composta de colunas e de linhas. Aqui nós vemos a coluna dos dias da semana, a outra coluna do número de visitantes e o título desse gráfico de linhas ou dessa tabela, número de visitantes do museu. Esses dados podem ser apresentados em um gráfico de linhas, aquele que a gente faz um tracinho assim, ó, que às vezes o tracinho sobe, às vezes desce. Nesse tipo de gráfico, representamos o número de visitantes de cada dia por um pontinho. Depois, para visualizar melhor a variação desse número, a gente liga um pontinho ao outro, traçando segmentos de reta, quer dizer, pedacinhos de reta. Então, vamos ver aqui, ó. Os dias das semanas estão aqui, de segunda a domingo, a quantidade de números de visitantes. Então, como que é feito aqui, ó? Dá uma olhada. Nesse lado tem um número de visitantes, então a gente vai marcar de acordo. Primeiro vocês vão marcando as bolinhas, tá, meus amores? Primeiro as bolinhas nas retas dos dias da semana. Então, por exemplo, já começou marcado aqui 20 mil na segunda. Na terça, quem pode me dizer aí na terça quantos visitantes tiveram? 40 mil. Isso, então, ó, aqui na retinha, ó, observem isso aqui. Na reta do 40 mil
e na reta da terça-feira, tá vendo, ó? Aí fez a bolinha. Aí depois, na quarta, foram quantos visitantes? Quantos visitantes na quarta? 20.000. Então, aí 20 veio mil. aqui, ó, na retinha do 20.000 e na retinha da quarta-feira. Aí foi lá e marcou outra bolinha. Primeiro as bolinhas, amores. Primeiro as bolinhas. E aqui, ó, agora quinta-feira, foram quantos? 60.000. Isso, então aqui, ó, na reta do 60 e na reta da quinta, você faz a bolinha. Agora, na sexta-feira, foram quantos? 40.000. Isso, então eu venho aqui na reta do 40 e na reta da sexta e faço outra bolinha. No sábado, foram quantos visitantes? 120. Isso, 120.000. Então eu vim aqui na reta do 120 e na reta do sábado e fiz uma bolinha. E por último, domingo, quantos? 100.000. Isso, no domingo foram 100.000 visitantes. Então, vim aqui na reta do 100 com a reta do domingo e fiz outra bolinha. Depois que eu fiz as bolinhas, eu vou vir com a reguinha e juntando e formando o meu gráfico de linha. É a mesma coisa, nós temos a tabela agora que mostra o número de peças que uma fábrica vendeu no primeiro semestre. Lembrando, semestre são 6 meses. Então tá aqui os meses e aqui o número de peças vendidas e lá embaixo nós temos o gráfico que a gente vai fazer igualzinho a gente fez na página anterior. A gente vai olhar a linha, o número de peças e na reta do mês. E vamos fazer as bolinhas e depois a gente vem puxando os tracinhos com a régua, tá? Vamos verificar como é que ficou, ó. Vai ficar dessa forma. Lembrando que vocês não precisam escrever esses números, porque eles já estão aqui na lateral, tá? Então tá aí para vocês conferirem. O salário mínimo corresponde ao menor valor que o empregador pode pagar a seus funcionários. Ele é estabelecido por lei e tem validade para o país inteiro. O gráfico abaixo mostra a variação do salário mínimo de 2014 a 2018. Observe para responder as questões. Então, nós temos aqui, né, o gráfico dos valores do salário mínimo de 2014 a 2018. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a bolinha não fica na reta? Dá uma olhada aqui, ó. 724, 788. É uma questão mais de olho, de medição ali. Então, na letra A tá perguntando qual era o valor do salário mínimo em 2017. Olha aí na tabela e me diz, no gráfico. 937. Isso, R$ 937 reais. Muito bem. Agora, na letra B, em qual ano o salário mínimo foi menor? 2014. Isso. E em qual ano ele foi maior? 2018. Isso aí, muito bem. Na C tá perguntando, entre quais anos o salário mínimo teve o maior aumento? Quer dizer, entre um ano e outro, o valor aumentava pouquinho, só que teve entre 2 anos que aumentou um valor maior. Qual que vocês acham que é? 2017. De 2016 a 2017. Quase isso, quase. Foi de 2015 a 2016. Isso aí, minha calculadora, Thaís. Ó, tá não? Ó, de 2014... Enquanto vocês vão copiando aí, ó. De 2014 para 2015, teve uma diferença de R$ 64 reais. De 2014 para 2015. De 2015 para 2016, teve um aumento de R$ 92 reais. Agora, de 2016 para 2017, teve um aumento de R$ 57 reais. Foi menor até do que o de 2014 para 2015. E o de 2017
para 2018 foram R$17 de aumento. Tá? Aí agora aqui nós temos falar sobre o aumento do salário mínimo. Converse com os colegas professores sobre o aumento do salário mínimo, refletindo a seguinte questão: o aumento do salário mínimo é possível adquirir mais produtos e serviços? Tá ali, ó, o aumento nem sempre é real, pois o valor para adquirir bens e serviços também aumenta. Tipo, quando o salário mínimo aumenta tudo junto. Não é tipo assim, ó, o salário aumentou e as coisas mantiveram o mesmo preço. Não, o salário mínimo aumentou e vai aumentando tudo. Aumenta combustível, aumenta arroz, feijão, carne, compra de imóveis, de carro, sobe tudo. Isso que hoje em dia nós estamos vivendo uma situação onde o salário, mesmo sem ter aumentado ano passado, os produtos tiveram um aumento direto, né? Você vê que a gente, em 2017, 2019, teve o gás de cozinha, estava R$60 em 2019. Hoje, o gás está chegando a 89, depende do lugar, 70 e pouco. Quando você é cliente há muito tempo de um determinado depósito de gás, você está conseguindo comprar com desconto. Mas por aí tem lugar que está vendendo gás a 100, a 90, a 80 e poucos reais, entendeu? Então isso aí varia muito, porque entre 2020 e 2021 até agora, as coisas tiveram muito reajuste, muito. As coisas foram mudando muito de preço e nada foi baixando, só foi aumentando, tá? O gráfico abaixo mostra o número de brinquedos criados no Brasil entre 2010 e 2017. Então, nós temos aqui na lateral o número, né, a tabela com números, embaixo com o ano, e vocês podem observar aqui o que eu tinha dito para vocês da variação que ocorre entre. Muitas vezes não tem aquele valor redondinho, mas tem o valor entre. Agora, para a gente responder a letra A, em qual ano foi criado o maior número de brinquedos? No ano de 2017. Muito bem, 2017. E quantos brinquedos foram? 10.780. Muito bem, 10.780. Agora na letra B. Entre quais anos o número de brinquedos criados só aumentou? Nós temos 3 pares de anos, tá? 2013, 2014, 2015. Quase isso, quase. Esse aí tá mais complicadinho mesmo, porque a gente ia ter que fazer mais conta, tipo aquela conta que a tia fez na página anterior. Então, vamos pular para C. Em quais anos o número de brinquedos criados aumentou 750 unidades? 2015? 2016. Não. 2012. 2016. Não. Foi aqui, ó, entre 2013 e 2014. E na letra B, os anos que os números de brinquedos aumentaram foi entre 2010 e 2011, depois 2012 e 2015, depois 2016 e 2017. Aí a gente ia ter que fazer aquela continha, né? Para ver quanto que aumentou. E na letra D, pediu para a gente elaborar uma questão com base nos gráficos acima. Não precisa anotar numa folha avulsa, porque a gente não tem como trocar, né? E botar aqui a questão e a resposta. Então, aqui a sugestão tem: quantos brinquedos foram feitos a mais entre 2012 e 2013? Então, tá ali, 600. Como que eu ia achar esse valor? Eu teria que pegar o valor de 2013 menos o valor de 2012, que eu vou achar 600. Então, aqui nós temos para organizar o pensamento. Relembre o que você estudou e veja se aprendeu tudo. O segmento de reta AB é indicado como AB e um tracinho em cima. Lembrando, segmento de reta é um pedacinho da reta que tem começo e fim. A reta a gente indica com uma setinha para os dois lados, porque a definição de reta é algo que não tem início e não tem fim. E a semi-reta é um pedaço, a gente parte de um ponto fixo da reta e vai para o infinito.
seja para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, inclinado. Lembrando que a diferença entre semi-reta e segmento, que o segmento é um pedaço que tem começo e fim, e a semi-reta não. A semi-reta parte de um ponto e vai para o infinito. Um ângulo é formado por lados e vértices, né? A gente sabe que o ângulo é aquela partezinha que a gente desenha uma meia-lua, né? Que vai ter lados, e o vértice, que é o encontro desses lados. E também aprendemos a medir ângulos. Os ângulos, eles podem ser classificados em ângulo reto, agudo ou obtuso. Ângulo reto, ele tem uma medida de 90 graus. Agudo são as medidas menores que 90 e obtuso as medidas maiores. Os elementos de um polígono. Nós sabemos que os polígonos, eles têm lados, vértices e ângulos internos. Na página 140, os polígonos com 3 lados são chamados de triângulo. De acordo com a medida dos lados, eles são classificados em equiláteros, isósceles e escalenos. A classificação quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo, né? Lembrando que triângulo equilátero tem todos os lados iguais, o escaleno tem todos os lados diferentes e o isósceles tem apenas 2 lados iguais. Em relação a ângulos, o triângulo retângulo é o que tem um lado, um ângulo de 90 graus. O obtusângulo é aquele que tem um lado que é o ângulo obtuso. E o acutângulo, os 3 ângulos são ângulos agudos. Os polígonos com 4 lados são chamados de quadriláteros. E aí nós temos os paralelogramos, que tem 2 pares de lados paralelos, os trapézios, que tem apenas um lado paralelo, e outros quadriláteros que não possuem lados paralelos, né? Que são qualquer figura de 4 lados que você desenhe, né? Ele vai formar um quadrilátero. O gráfico de linha mostra a evolução de determinada situação no decorrer do tempo. É o que a gente está trabalhando agora, né? Por último, o gráfico de linha. E nós temos aqui o nosso mapinha de aprendizagem, né? Reta, semi-reta, segmento de reta, ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros e gráficos de linha, encerrando aqui matemática de hoje.